Bora começar mais uma aula aí, mini contrato. Hoje vamos começar a falar de tendência. O início do módulo 2, é a primeira aula aí do módulo 2, né? E eu vou começar a falar de posicionamento comportamental, por isso que todas as aulas a partir de hoje são com o mercado em andamento, ok? As aulas são gravadas somente com o pregão em andamento, beleza? Então o nosso grande objetivo aqui agora vai ser bem parecido com o laboratório. A única diferença é que no Brasil a gente não pode fazer propaganda de corretora, a gente não pode mostrar corretora, a gente não pode operar ao vivo, enfim, ao vivo na hora do pregão, mas eu posso estar aqui, né, gravando o pregão em andamento e após o fechamento do pregão estar postando as aulas para vocês aí e praticamente dar a mesma dinâmica aí, beleza? Vai ser a mesma pegada, então a gente vai sempre manter essa pegada aqui do gráfico em andamento, do gráfico em aberto e esclarecendo aí várias ideias operacionais daqui para frente. A partir de hoje a gente começa aqui praticamente a nossa fase mais operacional, ok? Vamos lá. Hoje o conceito aqui mais importante que a gente tem que entender, né, é o conceito de tendência que eu utilizo para poder negociar. Como vocês podem perceber aqui, existe na marcação, quando a gente entrar em aula de marcação, a gente vai perceber já uma primeira grande adaptação que eu faço da FiMate para o mercado nacional é justamente essa adaptação da análise para a abertura do pregão. Por que a gente faz essa adaptação da análise para a abertura do pregão? Como vocês podem perceber aqui, ó, o mercado ele abre muito em gaps, né? Todos os dias a gente tem um gapzinho de alta, um gapzinho de baixa, mas o gapzinho é praticamente certo todo dia na abertura. E é bem normal isso, tá? O importante é aprender a lidar com essa situação. Olha, a gente teve uma abertura aqui linda, ó. Quando vocês aprenderem a pegar a FiMate aqui, ó, a gente teve uma abertura linda na alta, deu uma venda linda, e essa venda aqui já bateu fácil 1.640 pontos desde a abertura. Ok? Eu não deixei para gravar desde a abertura porque não é o foco assim forte nesse operacional na primeira aula, porque vocês têm que entender algumas coisas antes. Mas já deu praticamente 1.640 pontos. Se vocês perceberem na aula de ontem, eu peguei 230 pontos e bati aqueles 88 mil. Imagine se eu tivesse pego aqui esses 1.640 pontos, né? Então hoje o mercado andou muito bem, foi uma grande movimentação. E o bacana é preparar vocês para esse início do pregão. Como vocês podem perceber, o pregão abre, o mercado te dá uma boa tendência, a gente acaba entrando e executando com bastante tranquilidade. Mas como que eu chego nesses patamares de entrada? Como que eu começo essas marcações? Primeiro que a gente aqui utiliza o gráfico de vela, é o único gráfico que eu utilizo. A gente tem três tipos de gráfico: o padrão americano, nós temos aqui o padrão gráfico de linha, e o gráfico que nós utilizamos é justamente o gráfico de vela, tá? Esse gráfico de vela a gente usa como referência sempre fechamento de vela. As nossas confirmações, elas estão sempre no fechamento. O que é esse fechamento de vela, Marcelão? A gente tem aqui, ó, como que funciona praticamente. Vocês estão percebendo que eu estou no gráfico de 1 minuto, que é o grande foco desse curso. A gente teve também algumas entradas no gráfico de 15 minutos, mas eu não curto tanto operar gráfico de 15 minutos no mercado nacional. O gráfico de 1 minuto ele é mais rápido, é mais dinâmico. O mercado nacional realmente exige um pouco mais que seja no gráfico de 1 minuto, se você quiser abrir e fechar essa ordem no mesmo dia, né? E uma coisa que a gente utiliza bastante aqui é esse fechamento de vela como referência. Essas velas aqui, vocês podem perceber que a cada 1 minuto uma vela fecha e abre uma outra vela do lado, né? E assim vai formando as nossas tendências. Elas irão se formando, né, a partir do fechamento dessas velas. Então todas as nossas confirmações são sobre fechamento. Primeira regra de análise FiMate, tá? Que a gente já vai ter que utilizar quando começar a aprender a fazer as marcações aí. A primeira regra de análise é aguardar a abertura do pregão por 15 minutos. Ok? Tá ok? Aguardar a abertura do pregão por 15 minutos mais ou menos.
Você espera o pregão abrir, espera mais ou menos ali um posicionamento de uns 15 minutos, umas 15 velas, e aí você já consegue fazer a marcação. Tá vendo aqui, ó? Eu tive a abertura do meu pregão, tá vendo? Aqui o pregão abriu, ó. Ó, a gente teve aqui a abertura do pregão num gap. Se eu fosse esperar meus 15 minutos, eu já tinha uma formação, tá vendo? Eu já tinha praticamente uma formação, né? E aí a gente vai seguindo essa tendência. A gente vai aprender a trabalhar com esses gaps e essas marcações em gaps, que é uma adaptação muito forte aqui para o mercado nacional, porque no mercado Forex praticamente não acontece tantos gaps, né? E no mercado nacional acontece muitos gaps, principalmente na abertura. Então é muito importante aprender essas marcações sobre os gaps. Isso a gente vai começar a ver provavelmente na aula 2 desse módulo ou na aula 3. Eu só tenho que confirmar ali o cronograma dessas aulas. Bom, então como funciona esse fechamento? Agora para a galera iniciante, né? Aqui a gente tem uma escala lateral. Nessa escala aqui a gente tem a escala de preço, como vocês podem ver, né? E a gente tem o seguinte dinamismo. Uma vela ela é formada por esse fator aqui, ó. Dentro de uma vela você vai ter a máxima. Você vai ter a máxima. Você vai ter a mínima. Você vai ter o fechamento de uma vela de alta, que é na parte superior. E você vai ter a abertura de uma vela de alta, que é na parte inferior. Quando eu falo fechamento, a gente está tratando do quê? Do fechamento da vela, tá vendo? Ó? Fechamento de vela. Esse é um fechamento. E o que significa isso? Quando der 1 minuto, essa vela fecha. Ou seja, é aberto uma outra vela no mesmo nível de fechamento da vela anterior. Vai se abrir uma outra vela no mesmo nível, tá vendo? Enquanto essa vela se mantiver abaixo do fechamento anterior, ó, o preço se manter abaixo do fechamento anterior, ela fica vermelha. Então significa que é uma vela de baixa. Por quê? O fechamento dessa vela está indicando que vai ser abaixo do fechamento anterior. Se essa vela passa para cima do fechamento anterior, ela fica verde, ok? Então você tem uma vela verde porque ela tem um fechamento acima do fechamento da vela anterior. Dentro dessa regra, a gente tem ao contrário aqui a vela de baixa, por exemplo. Você tem um fechamento na parte inferior, ao contrário, né, ao contrário desse fechamento, na parte superior da vela de alta, a gente tem aqui a abertura na parte superior. E as máximas e as mínimas continuam as mesmas. Aqui você tem a máxima e aqui você tem a mínima, que é esses rabinhos da vela aqui, tá vendo? Ó? É o que a gente chama de rabo da vela. Nas marcações a gente pode utilizar tanto a máxima quanto o corpo da vela e por aí vai. Quando eu falar corpo da vela, o que é o corpo da vela? Durante esse curso, vocês irão ouvir muito eu mencionar a questão do corpo da vela. O que é o corpo da vela? O corpo da vela é justamente isso aqui, ó. Isso é o corpo da vela. Tá? Essa parte onde você tem a abertura e o fechamento da vela. Isso é o corpo da vela. Esses rabinhos aqui, essa máxima ó, e essa mínima, é aonde o preço chegou na sua máxima e aonde o preço chegou na sua mínima. Vamos imaginar que dentro de 1 minuto, o preço, ele abriu, por exemplo, ele teve uma abertura. Vamos imaginar, por exemplo, que no gráfico de 1 minuto, né, você teve aqui uma abertura, né? Aqui a gente tem a abertura, ó. Você teve uma abertura nos R$20, vai, uma abertura nos 20. Você teve tudo isso dentro de 1 minuto. Aí você tem a formação de cada vela, entendeu? Aí você tem uma máxima de 30. Ele chegou a 30, né? Você tem uma máxima de 30. Você tem uma mínima de, vamos colocar 10. 10 reais.
Uma mínima de 10 no preço. Isso aqui é só um exemplo, tá? Uma mínima de 10. E você tem aqui um fechamento. Desculpe, aqui eu achei que era de queda. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Aqui é o fechamento, tá, gente? Então a gente teve aqui a abertura. A gente tem uma abertura. Abertura na parte inferior, tá? Você tem uma abertura de 20. Uma mínima de 10. E você tem um fechamento em 25. O que que significa? Que essa vela, dentro de um minuto, essa vela passou por todos esses preços. E ela vai deixando e ela vai se formando, tá vendo? Então, dentro de um minuto, você teve uma mínima em 10, o mercado abriu em 20, ele chegou numa mínima em 10, depois retraiu, bateu numa máxima de 30, depois retraiu, e fechou nos 25. Quando bateu um minuto, ele fechou no 25. E aí o preço vai andando. E essas velas são formadas de acordo com essa escala lateral. Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha cinza? É ela que vai formando essa vela. Aqui a gente tem, ela vai te dando o preço. E ela vai formando essa vela, tá vendo? O preço vai andando e ela vai formando a vela. Por que que essa vela tá vermelha? Porque o preço está abaixo do fechamento. Por que que ela tá vermelha agora? Porque o preço, ele está abaixo, ok? Do fechamento anterior. Legal? Esse curso aqui ele é mais focado no operacional, tá, gente? Isso aqui tem na internet, isso aqui é uma coisa bem básica. Então eu tô dando só a luz aqui, vocês podem, para quem é muito iniciante, para quem já sabe operar, ou para quem já opera há algum tempo, para quem já vem estudando, já sabe dessa base, tá? Eu costumo dizer que é o seguinte, a gente não paga curso para aprender isso. Isso aqui tem na internet, tudo, é só o básico para a gente começar a entender essa linha de raciocínio. Como que eu começo? O que é o conceito de uma tendência para mim? Para mim, uma das partes importantes da FiMate é a marcação. A gente só vai ser capaz de chegar nessa marcação a partir do momento que você depara com tendências, ok? A partir do momento que você está se deparando com essa tendência, você já consegue ficar apto a fazer essa marcação FiMate dentro do gráfico. Uma tendência, ela é formada, como vocês podem perceber aqui, a gente tem uma tendência de queda. Uma tendência, ela pode ser tanto de queda, como vocês estão vendo, ela pode ser de alta, ou ela pode ser lateral. Os três tipos de tendência têm como ser operados. Óbvio que uma tendência de baixa e uma tendência de alta é muito mais lucrativo. Por quê? Você vai ganhar isso aqui é uma consolidação, por exemplo. Como que você vai ganhar dinheiro numa consolidação? O mercado está consolidado. A FiMate é uma técnica que serve para te proteger numa consolidação, né? E ela serve também para fazer você ganhar dinheiro em tendência. Porque a grande maioria da galera geralmente perde dinheiro na consolidação, devolve tudo na consolidação, né? E ganha pouco na tendência. A pegada da FiMate aqui é o contrário, é para você ganhar bastante na tendência e perder pouco ou simplesmente sair no 0 a 0 quando acontecer uma consolidação um pouco maior. Então é uma técnica que protege muito o seu capital, que protege muito o desenvolver do seu gerenciamento. Ela te favorece muito na questão do gerenciamento. Tá? E o que eu levo em consideração na minha teoria de tendência? O que eu levo nessa consideração? Uma tendência, ela é formada por canais. Tá? A gente tem a formação de tendência, tudo por canal. O que são esses canais? Isso é um canal, ó. Tá vendo? Isso é um canal. Isso é um canal. Isso é um canal. Isso é um canal e por aí vai. A gente tem aqui simplesmente uma tendência formada por canais. O canal, ele é formado por suportes e resistências. Todo canal é formado por suportes e resistência. O que é um suporte, né? E o que é literalmente uma resistência? Pera aqui.
O suporte é onde os vendedores tiveram uma extrema dificuldade de ultrapassar. Tá vendo aqui, ó? A gente tem aqui um preço bom. Ó, bom. A gente tem aqui o preço, ó. E aí o mercado bate nessa linha. Isso é um suporte, ele retorna. Isso é uma resistência. Isso é um suporte, é uma resistência. Suporte, resistência. A gente liga esse suporte e liga essa resistência, a gente já tem a formação de um canal. Qual é o grande erro da galera geralmente? O grande erro da galera geralmente é buscar suportes e resistências suportes e resistências longos. O cara vem aqui no gráfico, né? O que geralmente ele faz? Ele liga aqui, ó, suportes e resistências antigos, grandes. Isso é um erro. Isso vai fazer com que você demore para entrar na hora e perca grandes oportunidades no curtíssimo prazo, que é o nosso foco aqui em gráfico M1. E aí você vai perder essas oportunidades simplesmente porque você está aguardando suporte e resistência um pouco maiores. Esses canaizinhos são extremamente operados. Eu opero muito essa linha desses canais mais curtinhos. Tá vendo? Ó? A gente tem aqui a formação desses canais mais curtos, ó. Esses canais mais curtos, tá vendo? Então a gente se baseia muito nisso. FIMATE é expansão, né? Quando o cara opera a FIMATE, quando ele domina a FIMATE, ele está operando ao natural, uma expansão e retração de Fibonacci ao natural, né? E você consegue fazer de uma forma muito prática, naturalmente, muito fácil e muito mais objetiva do que a própria ferramenta. A gente tem todas as informações, tanto de expansão quanto de retração daquela tendência, de uma forma absurda. E o que me leva a ter essa referência? Uma tendência, para mim, ela é formada por esses topos e fundos, né, desses canais. Uma tendência de alta, por exemplo, ela é formada por topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, tá vendo? E eu tenho aqui a formação de uma tendência. Quando eu tenho essa formação, o que a minha teoria prega? A minha teoria prega que quando o mercado rompe esse topo aqui, ó, quando o mercado perde um topo, a minha teoria prega que o próximo topo vai ser justamente o mesmo nível de expansão do canal anterior. Então, praticamente, a gente consegue medir esse canal anterior e ter a formação de um próximo topo. E assim sucessivamente, ó, a gente vai tendo a formação de uma tendência. Isso aqui está ligado à assinatura de Deus, está ligado à movimentação fractal, né? É uma coisa muito assertiva, até porque o mercado está relacionado a sentimento humano. E se a assinatura de Deus está até no DNA, está em tudo, imagina no sentimento humano, desenhado graficamente pelo mercado. Então a gente tem que identificar esse tipo de movimentação. Então aqui eu uso a tendência como um nível de oscilação. Eu não preciso colocar um oscilador de tendência, por exemplo, para poder definir o que é uma tendência. Uma tendência, ela é formada justamente por esse nível de oscilação. Então, quando eu trabalho dessa forma aqui, ó, eu traço uma tendência, qual é a informação que eu tenho? Aí eu trabalho com essas chamadas 3 linhas, tá vendo? Isso aqui são 3 linhas super poderosas, 3 linhas absurdas. A taxa de acerto é absurdamente gigantesca. E essas 3 linhas, elas me mostram toda a formação que eu preciso, tá? Eu vou mostrar essa tendência na primeira aula como exemplo, ok? Essa é uma tendência de exemplo que eu vou mostrar. Eu vou ser bem direto e ser bem simplificado ao mesmo tempo, para que vocês possam pegar toda essa linha de raciocínio. Aqui eu já vou executar uma ordem. Deixa eu ver se já deu uma ordem aqui. Mas o objetivo de hoje não é nem explicar a evolução dessa ordem, mas eu já vou deixar ela aberta só para a gente ver um quadro comportamental, tá, gente? Expandido aqui. Feito. Ok. Então aqui eu tenho uma tendência formada, tá vendo? Vamos abrir uma ordem aqui. Vamos jogar... Vamos bater aqui.
Foi. Abertura de ordem, tá? Vou posicionar meu stop lá em cima. Ok? Posicionei meu stop. E vou aqui deixar um takezinho também um pouco mais aqui embaixo. Vamos botar um takezinho depois. Depois a gente vai explicar essa marcação. Isso aqui é só para vocês entenderem a questão da marcação. Ok? Então aqui a gente tem esse nível. Estou na ordem, operação rolando. E por que a gente chega nessa conclusão? Primeiro passo. A gente tem uma linha aqui de raciocínio que, se a tendência é de queda, ela vem formando esses topos e fundos, ó, mais baixos que os topos e fundos anteriores, tá vendo? Ó? Topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Essas três linhas aqui, elas me servem muito como uma referência, tá? Muito mesmo como uma referência. Tem uma referência aqui sendo construída. Por quê? Quando a gente chega numa tendência, deixa eu só dar uma, deixa eu ver aqui. Treitinho ainda. Quando a gente chega aqui numa formação de tendência, a gente tem que aprender muito a trabalhar com essas três linhas. Essas três linhas são formadas, eu vou ter que apagar aqui, então vamos deixar só. Deixa eu só, eu não vou fazer essa ordem agora não, porque não é hora, tem que explicar. Vai fechando. Fechei em 30 mil, tá? Mas depois a gente vai fazer isso aqui, é porque eu tenho que explicar e vai congelar minha tela. Eu vou te fechar aqui porque a gente vai congelar minha tela. Pegaram uma pequena movimentação aqui, trintinha, né? Mas vamos lá. Como vocês perceberam, eu tenho aqui a formação de uma tendência muito bacana. A gente ia realizar essa entrada, mas acabando que eu vou pegar outro tipo de movimentação. Quando eu pego aqui o Point of Flix, a tela congela, tá, gente? Então eu não vou continuar porque eu vou pegar o Point of Flix para desenhar e vou deixar. Mas poderia dar uma bela. Provavelmente eu acredito que sim, vai dar uma bela tendência. Mas quando eu abro isso aqui, ó, congela e o gráfico para, tá vendo? O gráfico para quando eu abro o Point of Flix, ó. Tá vendo? Ó? Ele abre, ele praticamente, o gráfico, ele trava, né? Ele congela. Quando eu abro o Point of Flix, ele congela, tá vendo? Por isso que eu encerrei a ordem, ok? Mas poderia continuar. Mas, de qualquer forma, aí fechamos bem aí, pequena movimentação. De qualquer forma, aí, a gente fechou aí nos trintinhos, tá? Ele congela, tá vendo? Por isso que eu encerrei a ordem. Então, aqui a gente tem essa evolução. Eu vou deixar fechado por quê? Como eu falei, a gente tem aqui, quando a gente abre essa tela, a gente tem o congelamento aqui do point. Né? Eu pago o point, ó. Quando eu abro o point, a tela para de mexer. Mas de qualquer forma, a gente fechou aí nos 30 e é o que está valendo, tá? Mas eu vou explicar agora a evolução da tendência. Preste atenção. Esse nível aqui, ó, é um nível muito importante para a gente, porque esse canal ele é formado pelo que eu chamo de canal de referência. Ele é chamado, eu chamo isso de canal de referência. Por que o canal de referência? Porque é o primeiro canal do preço, é o canal principal do preço. É onde o preço está. Então a gente vai chamar esse canal de referência. Ok? Se for uma tendência de baixa, esse canal de referência ele é na parte inferior. Ok? Quando é uma tendência de queda, ó, esse canal de referência é na parte inferior. Quando é uma tendência de alta, ele é na parte superior. E a zona neutra é em cima do canal de referência. Então, se a gente tem um canal de baixa, uma tendência de baixa, tá vendo? Aqui eu tenho a formação de uma tendência de queda. Ou seja, eu tenho o meu canal de referência. A zona neutra fica acima do canal de referência. Se fosse uma tendência de alta, se a gente tivesse aqui uma tendência de alta, tá vendo? Ó? O meu canal de referência seria na parte superior e a zona neutra seria embaixo. É ao contrário, tá, gente? Então aqui, nessa primeira parte desse módulo 2, que a gente está entrando na parte operacional, é muito importante que vocês entendam todas essas nomenclaturas. Até porque tudo que eu estou falando aqui, vocês não irão achar em livros, vocês não irão achar em videoaula, vocês não irão achar em lugar nenhum, porque é uma teoria criada por mim, uma teoria que eu já opero há muito tempo com ela.
É uma teoria que eu já opero no Forex, que dá muito certo. E a gente adaptou ela para o mercado nacional e a gente vem operando ela no mercado nacional também já há muito tempo. Então é muito importante lidar com essas nomenclaturas, tá? Então só para a gente firmar. Numa tendência de queda, o canal de referência é abaixo e a zona neutra acima. Numa tendência de alta, o canal de referência é acima e a zona neutra é abaixo. É o contrário, ok? E a gente começa a trabalhar com essas marcações de uma forma muito importante. Então a gente tem aqui todas as nossas marcações, ó, sendo trabalhadas. E essas três linhas aqui, elas querem me dizer muita coisa. O que essas três linhas querem me dizer? Quando o mercado está numa tendência de queda e o preço permanece abaixo dos 50% do canal de referência, que é isso aqui, ó, isso significa que eu tenho força vendedora dentro de uma tendência de queda. Eu tenho força vendedora dentro de uma tendência de queda, ok? Então isso implica que se o mercado romper essa região de 100, eu posso vender, tá? Quando o preço está acima dos 50% do canal de referência, isso significa que eu tenho força compradora dentro de uma tendência de queda. Isso já me acende uma luz para que eu falo, opa, eu não posso vender, como também não posso comprar. Essa tendência de queda está perdendo força. É isso que quando vocês olharem para essa região, é isso que vocês devem entender, ok? Que o preço abaixo do canal de referência, eu tenho a minha força vendedora. O preço acima do canal de referência, eu tenho força compradora, né? Acima, dentro de uma tendência de queda. Isso já me acende uma luz para fazer o quê? Para eu simplesmente não operar, aguardar o mercado retornar para baixo dos 50%, para eu poder executar uma ordem. Para eu poder simplesmente executar essa operação. Tá? Então eu aguardo. O que eu aguardo? O preço voltar para baixo dos 50%. Por isso que a gente executa essa ordem quando o preço volta para baixo dos 50%. Mas existem alguns macetinhos aqui que a gente vai ter que estar tratando durante o curso. Tá? Nas próximas aulas a gente vai mencionar sobre isso. Então a gente tem aqui esse posicionamento, tá? Da força compradora e força vendedora. A zona neutra, o próprio nome já fala. Zona neutra. O próprio nome já fala. Zona neutra. A zona neutra, ela é uma região que, por ela ser neutra, ela não é negociável. A zona neutra não é negociável. Nós não negociamos na zona neutra. Por isso que existe uma regra de marcação, tá? Entre canal de referência e zona neutra. E por que foi desenvolvido? Por que foi criado isso? Seguindo essas regras, eu tenho uma teoria muito simples. Tendência de queda. Preço rompendo o canal é venda. Aqui a gente tem a proteção do stop, que vocês vão aprender, o take profit, mas esse é assunto para as outras aulas. Eu diria que essa aula aqui é uma verdadeira introdução ao operacional. É onde a gente vai começar a se familiarizar com todas essas nomenclaturas, tá? Para a gente começar aqui a fazer o operacional. Em algumas aulas posteriores, eu vou simplesmente chegar aqui na sala, fazer a análise, gravar o pregão inteiro e soltar para vocês entenderem o que eu fiz naquele pregão. Muitas aulas aqui, lá no final do curso, vão ser dessa forma, que é juntando tudo e operando. Mas aqui é importante começar a se familiarizar. Como eu falei, aguardem o curso inteiro para vocês começarem a operar, tá? Porque aqui nessa aula a gente está familiarizando vocês a essas nomenclaturas e a esses dinamismos. Então aqui eu tenho uma regra muito prática. Por que eu cheguei nessa conclusão? Como que foi criado isso aqui? Tudo tem uma linha lógica de raciocínio, óbvio.
Quando você tem uma tendência de alta ou de baixa, tudo que eu mostrar de tendência de alta também serve para tendência de queda, tá, gente? E vamos supor que eu traço um canal aqui nessa tendência, tá vendo? Eu tenho a formação de um canal. E nesse canal eu tenho como referência os 50%. E o que isso significa? Quando o preço está acima dos 50%, eu tenho força compradora. Por quê? Uma tendência ela é caracterizada quando você tem a formação de topos mais altos que os topos anteriores. E quando vocês dominarem a FAMET na prática, vocês irão ver o mercado respeitando muito essas regiões de 100 e também as regiões de 50% dos canais. O mercado geralmente ele tende a bater, voltar, bater, voltar, bater, voltar nessas regiões, formando os topos e os fundos e formando canais, né? Daí nasceu a origem do canal, do anticanal, do subciclo sob a variação de tempo gráfico lá no Forex. Só que aqui no mercado nacional, a gente opera o gráfico a seco. Então não tem essa parada simplesmente de a gente fazer essa variação de tempo gráfico. Mas o que isso quer dizer? Então aqui eu tenho meu canal de referência, tá? Isso aqui é a formação de uma tendência. Eu tenho meu canal de referência, ok? E abaixo, o que eu tenho abaixo? Abaixo, na mesma expansão, tá vendo? Ó? Na mesma expansão, na mesma expansão para baixo, eu tenho a minha zona neutra. O que o preço tende a fazer aqui? Quando o preço está acima dos 50% do canal de referência, tá vendo? Ó? Eu tenho força compradora dentro de uma tendência de alta. Por quê? Uma tendência de alta não é formada por topos mais altos que os topos anteriores, ou topos mais... e uma tendência de baixa por topos mais fundos e topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Então essa é uma linha de raciocínio muito lógica. Eu já falei mais ou menos sobre isso na internet. A FAMET ela surgiu de quando eu operava análise técnica clássica e eu operava análise gráfica. Eu também fui como vocês, eu acreditava na galera aí, e no começo eu também operava análise técnica clássica, análise gráfica no geral. E eu percebia que eu não cometia erros porque eu sou muito focado, muito centrado nas operações, e eu não cometia erros. E mesmo assim eu levava uma sequência de stop absurdas e já cheguei a quase quebrar a minha conta operando aquela merda. E aí eu tive que sentar, começar a olhar para o gráfico e a desenvolver os meus próprios padrões. E aí eu comecei a desenvolver esses padrões. Entendeu? O que é desenvolver esses padrões? Se uma tendência de alta ela é formada por topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, quando o preço ele passa para baixo dos 50% do canal de referência, tá vendo? Ó? Ele tende a bater nesse 50% e voltar. Ou seja, você já tem aqui a formação de um topo mais baixo do que um topo anterior. Ou seja, dentro aqui do meu mindset operacional já acende um alerta. Eu falo, opa, peraí. Já está formando um topo mais baixo que o topo anterior, então eu fico de fora. Aí eu já começo a ficar de fora. Eu não posso vender, porque não é uma confirmação de venda, mas eu também não posso comprar, porque tudo indica que essa tendência de alta está perdendo força. Prestem atenção nessa teoria, porque a partir de hoje, se eu fosse vocês, tatuava essa linha aqui, como eu falei na primeira aula. Por quê? Vocês vão trabalhar com essas linhas o resto da vida de vocês. Essas 3 linhas aqui são de extrema importância, tá? Então ali eu tenho o meu canal de referência. Legal? Canal de referência. O preço abaixo do canal de referência aqui, ó, ele está formando um topo mais baixo do que o topo do que o fundo anterior, um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Então tudo indica que essa tendência está perdendo força.
Se o mercado tiver força para voltar acima dos 50, ok, eu posso fazer uma compra no 50. Ele batendo nessa linha e voltando para cima dos 50, ok, ali eu posso fazer uma compra. Mas a gente vai ver muito ainda. E o que o preço tende a fazer? Então esse canal, ele serve como um oscilador de tendência. Ele é um verdadeiro oscilador de tendência. O preço abaixo de 50 formou um topo mais baixo que o topo anterior, percebe-se? Legal. Quando ele entra na zona neutra, aí não tem nada o que fazer mesmo. Ele entra na zona neutra, ele tende de novo aqui a bater nos 50%, voltar nessa linha e formar mais um topo mais baixo que o topo anterior. Porém, ainda não é uma informação suficiente para eu poder vender. Entende? Imagina aquele cara que ele é um sniper. Ele tem que subir para o alto do morro, espera por horas o inimigo passar e a gente, pum, senta o pau. É mais ou menos assim. Aqui a gente tem que ser sniper. Apesar de gráfico de 1 minuto, eu já vou adiantando, vocês têm que se controlar porque dá muita ordem. Dá muita entrada. É uma virada absurda. Quando eu começar a operar aqui, vocês vão ver a quantidade de virada que tem, que é o que eu chamo de costurada, que é costurar o gráfico. Pegar, aceitar o stop e partir e por aí vai. Mas vamos lá. Então a zona neutra é uma região não operável. Por quê? O que ela quer dizer para mim? Que essa tendência realmente está perdendo força. A grande maioria se perde por essa confusão. O cara não sabe o que fazer numa tendência de alta. O cara não sabe o que fazer numa tendência de queda. Ele não sabe. E aí ele fica perdido. Quando você começa a olhar para o canal de referência mais a zona neutra com essa visão, você muda o seu comportamento. Você já sabe o que fazer na ordem. Então a gente tem aqui essa evolução. Ó. Enquanto ele está acima dos 50%, tenho força compradora. Se ele romper, eu posso comprar sem medo. Ele tende a voltar. Quando ele está abaixo dos 50 aqui, ó, está caracterizando já uma força vendedora. Por quê? Já formou um topo mais baixo que o topo anterior, então já acende aquele alerta. Tá? Quando ele entra para a zona neutra, isso está indicando que realmente essa tendência pode reverter, mas ainda não é uma reversão. Não é. Tem que perguntar, pô, Marcelão, se eu posso vender aqui em cima, ó, por que eu vou esperar para vender aqui embaixo? Porque a taxa de acerto de quem aguarda aqui embaixo é muito grande. E principalmente no mercado nacional, que é movido aí pelas grandes instituições e grandes bancos para comer a sardinhada, se vocês não tiverem quadro de comportamento aqui no mercado nacional, vocês serão engolidos pelo mercado. Porque é um mercado extremamente manipulável. Quando eu falo extremamente manipulável, é manipulável de uma forma saudável, tá, gente? A partir do momento que você tem um comportamento exato, você está fora disso. Ele é manipulável para quem opera análise gráfica, para quem opera análise técnica e por aí vai. Com FiMate, não. Com FiMate é muito tranquilo. Então a zona neutra é uma região que ela não é operável. Tá? Mas por que, Marcelo, que ela não é operável? Para você evitar um movimento de manipulação que geralmente pega a sardinhada e a cabaçada que traça a linha de tendência, aprende em livro, pagou caro em curso por aí, né? E o filho da puta vai lá e traça uma linha de tendência, porque ele acha que dá certo. E o que acontece quando o cara faz isso? O cara tá vendido nessa linha de tendência aqui, ó. O que eu comecei a perceber geralmente? Eu comecei a perceber que toda vez que o mercado rompia essa linha de tendência, tá vendo? Ele respeitava essa região e voltava a subir para pegar o meu stop. Eu posicionava esse stop na parte superior. Então esse tipo de movimento ele acontecia. E aí eu comecei a perceber, porra, toda vez, na grande maioria das vezes que rompe a linha de tendência, ele vai testar esse suporte e vai voltar a subir para pegar o meu stop. E ele testa justamente o mesmo nível do canal anterior. É incrível isso. Então a taxa de acerto para quem aguarda
o rompimento do segundo nível na reversão, isso indica reversão. Aqui a gente está falando de uma reversão de tendência. Isso é uma reversão de tendência. A reversão, ela é confirmada no segundo nível, não na linha de tendência. Se você opera a linha de tendência, se você já fez vários cursos, se você estuda demais, se você acumula informação, infelizmente você vai ter que dar um reset na sua mente. Não adianta misturar o que você aprendeu com a cabaçada por aí com o que eu ensino. Marcelo Ferreira, desculpem, mas é outro nível, tá? O que a gente passa aqui é algo que ninguém passa, é algo novo. Então vocês têm que estar muito mente aberta para pegar. Se você começar a misturar seus martelinhos, seus ombrinhos cabeça a ombro, começar a ver linha de tendência onde não tem, meu amigo, game over para você. Então você tem que entender essa teoria e começar a negociar somente o FI-Made. Não adianta, já vou adiantando, não adianta misturar técnica nenhuma com a minha. Não adianta misturar técnica com a minha. Tá? Vocês estão vendo aqui só pela linguagem já, é a primeira aula do módulo 2 e vocês já estão entendendo que o bicho pega, que a linguagem é completamente diferente, né? Então a reversão ela é confirmada no segundo nível. A taxa de acerto ela é muito maior, é muito mais assertivo isso. E para quem não sabe, isso é 38 pontos Fibonacci. 23.8. Aqui a gente tem esse nível, tá? É um dos níveis que a gente vai utilizar. Então a gente vai operar somente na reversão. Por que você faz isso, Marcelão? Na análise gráfica também tem aquele cara que compraria aqui, ó, o cara meteria uma compra aqui, ó, no canal de referência. Ele posicionaria o stop no fundo, tá vendo? Esse movimento em V, ó, ele pega o stop do cara que está comprado e coloca o stop no fundo e pega também o stop do cara que está vendido. Tá vendo? Com um simples movimento em V, ele pega tanto o cara que está comprado quanto o cara que está vendido e todo mundo perde dinheiro. É por isso que todo mundo perde. Então o que foi criado? Eu também levava stop quando eu estava comprado aqui, ó. Quando eu entrava comprado aqui no canal de referência, ó, e posicionava o stop nesse fundo, eu também levava stop. Só que aí eu entendi que a última expansão conta muito, tá vendo? Essa última expansão, comecei a medir ela para baixo, parei de posicionar o meu stop dentro, no último topo e comecei a colocar ele fora da caixinha. Pronto, eu já resolvi o movimento em V de quem está comprado. Quando eu entrava vendido nessa linha de tendência, eu também levava stop lá no topo. Porque o mercado batia no meu suportezinho do canal da zona neutra e voltava a subir. Pronto, eu já resolvi o problema. Vocês perceberam como essas linhas, elas conseguem resolver esse tipo de problema de uma forma muito prática? Vocês perceberam que realmente o problema ali foi resolvido de uma forma muito prática. Tá? Muito prática. E daí nasceu a minha teoria sobre a tendência. Essa é a minha teoria sobre a tendência. Essa é a minha visão. E essa é o meu comportamento diante de uma tendência. Beleza? Introdução ao operacional. Se preparem que o couro vai comer.